Pessoal, tudo bem? Só dando um feedback geral com relação à primeira atividade que vocês fizeram. Primeiro ponto, vocês aprenderam a usar o Loom. Eu gostei muito. Inclusive, teve gente que dividiu o vídeo em momentos, né, naquela linha do tempo. Introdução, montando o gráfico, finalizando, ficou muito bom. A segunda coisa é que só uma pessoa acertou como organizar esses dados no JASP. E uma das razões disso é o costume de ver esses dados no Prisma, tá? Então, por exemplo, a gente tem um raciocínio um pouco diferente quando você pega um dado de 3 colunas e joga aquilo ali para o JASP, para o Jamove, para o SPSS, são programas de estatística. E a terceira coisa é a gente pensar um pouquinho com relação à diferença entre o exemplo 1 e 2. O exemplo 1, nós temos uma variável que a gente chama de variável de agrupamento, né, que é o que? É o tipo de medicamento. Medicamento 1, 2 e 3. E a variável apresentada ali é uma variável quantitativa, pelo fato da exigência do exercício ali pedir um gráfico, apesar de eu não ter mencionado. Inclusive, eu complementei o exercício. Se vocês entrarem lá agora, o exercício está complementado, mas não que eu tenha analisado isso, tá? No exercício de vocês. A terceira coisa é com relação aos gráficos. A gente precisa tratar bem esses gráficos, com relação à estética, com relação a cores, né? Muitas vezes a gente quer colorir um gráfico sem necessidade. E dentro do exemplo 1, eu trago um pouco de informação de como formatar um gráfico que ele ressalte o seu dado, tá? Que ele dê credibilidade para o seu dado. Então é isso, eu vou postar para vocês aí, eu espero que vocês aproveitem, tá? E até o retorno do nosso curso. Um abraço, até mais. Do medicamento em relação ao tempo na planilha JASP, tá? E eu vou começar montando isso aqui no Excel. A primeira coisa é a gente identificar as variáveis que nós temos. Então, pensando ali no exemplo 2, nós temos 3 variáveis. A variável medicamento, a variável tempo e a variável de análise, que são os números, né, que eu não coloquei essa informação. Então, eu vou chamar de variável análise. Então, medicamento, primeira variável, segunda variável é o tempo. Terceira variável aqui é a variável análise. Tá? Eu vou ajustar aqui as larguras das colunas certinho. Bom, e aí olhando para os números ali, eu estou olhando agora o que eu estou vendo na tabela variável análise, eu tenho 4 números aí, 12, 15, 17 e 12, tá? Esses valores são valores relacionados ao tempo zero do medicamento 1. Esse número é um número que eu vou rotular esse número no JASP. Então, por exemplo, esse medicamento 1, ele podia ser um número 3, número 5, número 7, mas o importante é que no rótulo, quando eu chegar lá no JASP, ele vai ser chamado de medicamento 1, tá bom? A segunda coluna da coluna é o medicamento 2 tempo zero. Então, eu tenho aqui 16, 14, 21, 15, 19. Então 16, de novo, 14, 21, 15 e 19. E aqui o tempo 0, 0, 0, 0, 0. E o medicamento, no caso aqui, é o medicamento 2, 2, 2, 2, 2. Eu vou continuar fazendo isso aqui até terminar. Daqui a pouco eu volto aí. Vamos finalizar junto aqui. Eu estou no último, a última coluna, que é o 14, 17, 20, 15 e 22, que é o medicamento, que é um tempo de 30 minutos. Então, 30, 30, 30, 30, 30, do medicamento 2. Certo? Pronto. E aí, vou salvar essa planilha. Vou salvar aqui no meu downloads, chamar de planilha 1. E eu vou transformar essa planilha num arquivo separado por vírgulas, né? Salvar como. Então, a gente vem aqui, seleciona o TF, CSV UTF, tá? Vou salvar também no mesmo lugar. Pronto, está salvo. E agora eu vou abrir o JASP. Novo dado, eu posso fazer por aqui. Aí, vou pedir uma sincronização. Vou encontrar o file, que é o file que eu acabei de criar. Ele está aqui no meu Downloads, Book 1. Então, vou abrir lá. Está aqui, né? É dessa forma que tem que ficar os dados, tá?
Essas duas variáveis são categóricas. Medicamento é o tipo de medicamento, eu estou rotulando medicamento em 1 e 2, e eu estou rotulando um tempo em 0, 15 e 30, que também é categórico. A minha variável de análise, pelo que eu disse anteriormente no vídeo, ela é uma variável quantitativa, tá? Porque eu estou representando um gráfico com ela, eu estou apresentando média dela, nós vamos apresentar a média dela, então é uma variável quantitativa. Então vamos fazer esses ajustes aqui. Eu clico duas vezes, é uma variável de escala, que aqui no JASP ele chama de escala, tá? O tempo aqui é um tempo ordinal, porque eu tenho 0, 15 e 30, ok. Ele tem uma ordem, né? É categórico, certinho. O próprio label aqui já deixou 0, 15 e 30 minutos, ou eu posso fazer assim, ó, 0 minutos, né? Ponto, que eu estou abreviando, 15 minuto, certo? Ponto, 30 minuto, ponto. Ou, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente não fazer isso, né? Fica a critério aí do como vai ficar o layout das tabelas. A gente pensa muito isso no layout da tabela. Então, aqui eu posso simplesmente fazer isso aqui. Eu preciso colocar a minha informação, né? 0 o quê? Minutos, segundo, horas, certo? Tá aqui, tá? O tempo está em minutos. E o medicamento, eu vou rotular ele. O label 1 é o medicamento 1. O label 2 é o medicamento 2. Pronto. Essa é a planilha certinha, justinha, tá? Do JASP. Com essa planilha, o que eu consigo fazer, né? Se a gente for observar algumas coisas aqui, por exemplo, eu posso pegar algumas informações descritivas desse dado, né? Por exemplo, eu posso pegar aqui minha variável de análise, né? Ele já apresenta aqui alguma tabela descritiva, e eu quero segmentar isso aqui, dividir isso aqui no medicamento 1 e 2. Então ele me dá a média da minha variável análise do medicamento 1 e do medicamento 2, tá? Eu posso fazer uma comparação entre os grupos, né? Entre o meu grupo de tempo e o meu grupo de medicamento, fazendo uma análise de duas vias. Então eu tenho aqui uma nova, né? Então a gente vê aqui que a minha variável dependente, a gente vai falar sobre isso, é a minha variável análise, né? E eu tenho aqui tempo ou medicamento como fatores que eu posso trabalhar nessa nova aqui, e ela vai me entregar um resultado com relação ao se a variável medicamento ela influencia nessa variável de análise, se a variável tempo influencia nessa variável de análise, e quando eu faço uma espécie de covariância entre medicamento e tempo, eu tenho um resultado, tá? Mas é só para demonstrar, a gente vai falar disso quando retornarmos ao curso, certinho? Agora vamos para o Prisma, para a gente ver como que a gente apresenta esses dados no Prisma. Bom, eu estou aqui no Prisma, então, de novo, se eu tenho duas variáveis de agrupamento, que é tempo e medicamento, eu vou utilizar a tabela do Prisma de agrupada, né? Vou jogar os dados aí. Observa aqui que ele me trouxe. Ele já me trouxe até uma tabela montada aqui, ok? Eu vou modificar essa tabela, mas eu tenho ali, eu tenho até 5 dados, né? Por exemplo, medicamento 2, tempo de 15 minutos, eu tenho 5 informações ali. Eu vou formatar isso aqui, para mim colocar aqui até 5, tá? Ok. E aí eu vou agora ajustar aqui, eu vou colocar na minha linha, eu vou colocar o fator tempo, então eu vou chamar aqui de 0, vou chamar de 15, né? E vou chamar de 30. Então observa que a forma que você está trabalhando, montando o dado aqui no Prisma é diferente do JASP, tá? Pronto. E aqui eu vou chamar de medicamento 1
Eu gosto muito dessa funcionalidade aqui do Prisma que ele traz, quando ele traz todas as colunas uma abaixo da outra. Quando você tem muita coluna, fica fácil você ir nomeando as variáveis de agrupamento. Ok? Então aqui eu vou deletar isso aqui e vou preencher essa planilha e daqui a pouco eu volto aí. Eu voltei aqui só para mostrar uma dica, não sei se vocês conhecem isso aqui. Então eu estou aqui na minha planilha, né? Aí, por exemplo, eu vou pegar aqui o tempo 0 do medicamento 2. Então são esses números aqui, né? Eles estão na horizontal. E os meus dados aqui do medicamento 2 estão na vertical. Eles precisam ser colocados na vertical. Então eu clico no botão direito do mouse, Paste Transpose, tá? E aí o dado é jogado na horizontal, tá bom? Vai a dica aí se vocês não conhecem. Daqui a pouco eu volto. Bom, o dado está aqui representado, né? Está pronto aqui. Variável agrupamento 1, variável agrupamento 2, a minha variável de análise, são esses números. Eu vou lá para criar o meu gráfico. E aí, eu vou tentar escolher o melhor gráfico que representa, no meu entendimento, isso aqui é um gráfico que demonstra uma cinética, tá? Aí eu tenho, talvez, trabalhar dessa forma aqui, como uma cinética, 0, 15, 30. Vou dar um OK. Então eu tenho uma série de ajustes que eu preciso fazer aqui. Eu vou chamar isso aqui de variável de análise, né? Eu não coloquei informação, variável análise, certo? Aqui eu vou tirar isso aqui. Eu vou trabalhar aqui, isso aqui é tempo, né? E eu vou dar a informação que é minutos, certo? Então eu tenho aqui as informações do gráfico. Isso aqui são médias e desvio padrão, tá? Aqui é a minha legenda. Eu vou trazer essa legenda um pouco mais para próximo do gráfico. Está muito afastado desse gráfico, essa legenda, tá? Deixar ela um pouquinho mais próximo aqui. Até mesmo assim, quando você for trabalhar numa figura composta, talvez valesse até a pena você deixar essa legenda aqui para você ocupar menos espaço na sua figura, né? Se tem outros gráficos. Então não tem problema algum você fazer isso aqui. Vou colocar aqui. Pronto. Então eu vou aproximar um pouco mais esse texto. Talvez um pouco menos. Vamos ver se ele ajusta aqui. Deixa eu aproximar um pouquinho mais isso aqui. Tá, o zoom está aqui agora. Beleza. Variável, análise. Ok. Certinho. O que eu posso trabalhar aqui agora? Eu posso talvez deixar esse quadrado aqui vazio e um pouco maior. Talvez fica melhor. Então deixar no número 6 aqui. E deixar ele vazio. E fazer o mesmo com o outro agrupamento, que é uma bolinha. Vou deixar aqui o 6, né? Eu chamei de 6. E deixar ele vazio. Vamos ver como é que vai ficar. Né? Não ficou bom. Não gostei. Vou deixar da forma que estava. Talvez aumentar um pouquinho mais. Né? Para o 5. Um pouquinho mais para o 5. Pronto. Está aqui. Eu quero deixar um pouco mais discreto essas linhas laterais aqui, essas linhas do eixo. Estou achando elas um pouquinho grossas, eu não quero chamar tanta atenção para essas linhas, eu quero deixá-las mais discretas, eu quero chamar atenção para o meu dado, tá? Então, talvez a gente frame aqui, eu vou colocar aqui talvez meio ponto, né? Metade do que estava. Olha só que diferença, muito melhor, né? Na minha opinião está muito melhor aqui. Eu quero dar uma olhada aqui nesse traço aqui. Se eu reduzir esse traço ele fica melhor. Então eu vou colocar aqui meio ponto também, né? Para os dois dados eu vou colocar meio ponto, vou aplicar
foi para os dois lados, vou selecionar o outro, meio ponto, ok, gostei assim, gostei mais, dessa forma, ok, eu posso ajustar esse 25 aqui, tá? O final desse gráfico, porque ele está bem longe do meu ponto mais extremo do gráfico aqui. Talvez eu colocar 23 ou 24. Vamos ver se vai dar certo. Então, como que eu faço isso? Eu tiro esse automático aqui, né? E vou colocar aqui 23. E quero ver como é que vai ficar a estética do gráfico. Não ficou bom. Não ajudou muito, não contribuiu. Vamos deixar como tá. Você viu que ele fez um ajuste aqui de começar do ponto 0, do ponto 10, tá vendo? Talvez seja a forma que o programa achou melhor a estética do gráfico, mas eu prefiro começar do 0, porque ali é 0, mas aí a gente entendeu o porquê, olha só. Ele fez aquele ali para justamente deixar os dois grupos mais separados, tá? Então, esteticamente, fica mais bonito daquela forma. Ok, eu vou voltar e deixar como está, tá? Eu não vejo sentido colorir isso aqui, igual muita gente colore, porque primeiro que eu já estou indicando a forma. Quando você colore alguma coisa, é para você representar o que o azul significa, o que o rosa significa. Então, assim, honestamente, de todos os gráficos que vocês fizeram, eu não gostei muito da forma que vocês apresentaram os gráficos. Eles precisam ser um pouquinho mais neutros e mais objetivos no que você está querendo mostrar, tá? No seu dado aqui. Certinho? Bom, aí vem a questão, o que a gente vai trabalhar aqui, mas eu não pedi para vocês, mas eu quero mostrar para vocês a questão da diferença estatística, né? Como que eu vou mostrar essa diferença estatística ou não? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, e o Prisma tá com as ferramentas legais, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer uma análise, tá? Só para ele me mostrar isso aqui, ele vai fazer isso automático. Não, mas eu não vou fazer isso não. Eu vou fazer de uma forma diferente. Vou fazer uma forma sem fazer nada estatística, tá? Para a gente não misturar as coisas. Então, eu vou supor que eu tenha uma diferença estatística entre o tempo 15 e 30 da droga 1, tá? Então, tá aqui, apresentando a diferença estatística. Aí eu vi que ele pegou um pouco a minha legenda, vou subir um pouquinho essa legenda. Tá aqui. Eu estou achando grande demais esse asterisco, tá desproporcional com relação ao resto do gráfico, vou colocar 10, tá aqui, tá? E aí eu posso apresentar também de uma outra forma, por exemplo, eu posso apresentar aqui embaixo, dessa forma aqui, ó, com esse tipo de traço, tá? Mas não ficou bom. Vou tirar isso aqui. Eu posso apresentar também que não tem diferença estatística. Se você quiser apresentar que não tem diferença estatística, se for importante você apresentar, você não precisa apresentar que não tem diferença estatística, a não ser que isso seja importante para você. Então, vamos supor que entre o tempo 0 e 15 do medicamento 2, vamos supor aqui que eu não tenha diferença estatística. Tá? Então, aqui, tamanho 10, que é o mesmo tamanho lá. Então, aqui eu não tenho diferença estatística, certo? Tá? E aí você vai trabalhando aí essa figura para ela não ficar muito bolada. Mas mesmo assim, essas linhas, né, sobrepondo essas linhas, não ficou bom, tá vendo? Então, eu vou tirar, não gostei dessa representação, eu vou fazer uma representação dessa forma aqui, ó, um outro tipo de representação, para ficar um pouquinho, para ficar com menos linhas, né? Esse aqui é estatístico, tá? Então estou representando esse lado aqui, de novo, vou colocar tamanho 10, ok? Tá aí, representado. Vou fazer essa mesma representação aqui,
não significativo, tamanho 10, tá? Então a gente vê que essas linhas elas não estão juntas uma da outra, não está legal isso aqui. Eu vou tentar dar um zoom, deixa eu ver se eu consigo tirar, consigo dar um zoom aqui achei o zoom. Trabalhar bem de pertinho, para ficar confortável. Vou trazer essa figura para cá, tá? Bem ajustado aqui. Aí, certo? Ok. Tá melhor que aquela outra que a gente fez. E se eu quiser apresentar, eu posso apresentar aqui também, né? Talvez de uma outra forma, porque se você inserir figuras aqui, vai embolar um pouco essas linhas. Então esse aqui é o gráfico, né? Agora eu posso montar um layout desse gráfico, tá? Eu posso montar um layout desse gráfico. Eu posso vir aqui criar um layout de uma figura. Eu vou puxar esse gráfico para cá, tá? Aqui. O layout pronto, medicamento 1, medicamento 2, você dá uma olhada. E você pode exportar isso aqui como um PDF, um EPS, um TIFF, um JPEG, tá? TIFF e PDF para mim são... Pessoal, agora a gente vai falar do exemplo 1 daquele exercício. Foi sobre o uso dos 3 medicamentos, né, nessa variável. E vou mostrar para vocês aqui como é que a gente monta isso no JASP e falar um pouquinho ali, alguma coisa ali no Prisma, né? Então aqui eu vou medicamento 1, medicamento 2 e medicamento 3, né? Vou ajustar aqui as colunas. Vou trazer aqueles valores lá do exercício para cá. E aqui, os números estão aqui. Agora eu vou transformar esse Excel em um arquivo separado por vírgula. Vou salvar aqui no meu Downloads. Ok, salvei. Vou lá no JASP. Vou abrir aqui Vou pegar um novo arquivo do JASP aqui. Fechar isso aqui. Novo dado. Vou ativar a sincronização dele em cima daquele arquivo que eu acabei de montar. Aqui. A gente tem aqui o arquivo do JASP. Ele está trazendo o medicamento como ordinal. Como eu disse, ele é escalar. Certo? Aqui. Ok. E aí, o que a gente pode fazer? Qual que é interessante de trabalhar no JASP, principalmente quando você está construindo um banco de dados, né? Então vamos supor, a gente vai fazer uma análise aqui simples, descritiva, tá? Então eu vou colocar as 3 variáveis aqui para poder analisar. São 3 variáveis categóricas. E é interessante que eu estou fazendo dessa forma aqui para a gente poder ver a forma diferente de trabalhar, como que o raciocínio é diferente entre trabalhar no JASP e trabalhar um pouco no Prisma, tá? A gente vê que quando a gente coloca os dados do JASP dessa forma, o que a gente perde? A gente perde a variável agrupamento. Por quê? Eu vou mostrar aqui agora para vocês, depois vocês voltam um pouquinho o vídeo, eu vou parar esse vídeo e organizar da forma correta para vocês verem a diferença entre um e outro, tá? Só um minutinho. Então aqui eu estou montando aqui no Excel novamente a forma que a gente deve fazer para jogar isso aqui no JASP. Então eu tenho aqui medicamento 2, certo? Eu tenho aqui 5 unidades de análise aqui do medicamento 2. E aqui eu tenho 4 unidades de análise do medicamento 3. Tá?
Perceba a diferença aqui, né? A gente tem isso aqui, que nós jogamos lá aquela primeira vez propositalmente, e agora a gente tem a forma que a gente coloca de forma correta. Porque na verdade, quando eu faço isso aqui, você está me falando que eu tenho três variáveis, né? Medicamento 1, 2, 3. E na verdade, né, esse medicamento 1, 2, 3 é uma variável de agrupamento. Então, quando eu for jogar no Prisma, ou no JASP, eu vou apagar isso aqui. Eu vou salvar. Eu acho que já até salvo, né? Como o TF aqui, vou salvar. Replace. Tá? E aí, eu vou levar aquilo ali para o JASP. Então, eu vou abrir um novo arquivo no JASP. Novo dado. Sincronização. Find file. Downloads. Tá aqui. Pronto. Tipo de medicamento da variável está certo. Variável análise. Variável escalar. Ok. Bom, então a gente tem esse arquivo aqui. Eu vou abrir o outro arquivo do JASP para vocês verem o problema que a gente tem quando a gente não consegue justamente adequar esse banco de dados para a análise que a gente vai fazer. Tá? Ok, então a gente tem aqui, deixa eu jogar isso aqui para cá. Então eu tenho aqui os dois dados, né, a diferença. Quando eu vou em análise em um e análise no outro, aqui, vou analisar isso aqui, vou fazer uma descritiva, vou analisar isso aqui, vou fazer também uma descritiva, presta atenção. Observa que na forma correta, que é esse lado aqui, a variável a minha variável resposta, né, a variável de análise, e aqui minha variável agrupamento. Ou seja, ele vai me dividir aqui nos 3 medicamentos. E observa que aqui eu tenho, por exemplo, a apresentação da média de cada um dos 3 medicamentos. Medicamento 1, 2, 3, dessa variável análise que eu estou colocando. O mínimo e o máximo dela. Tá? Eu posso colocar outros tipos de informações. Eu vou colocar a mediana, eu vou colocar a moda. Tá? Então aqui eu tenho a mediana, a média, a moda. Então eu posso trazer algumas informações nessa tabela aqui. Agora, observa essa tabela e a forma que a gente colocou aqui, ou seja, uma forma incorreta. Tá? A gente vê que eu tenho aqui as informações, só que eu não tenho aqui uma variável de agrupamento. Apesar de eu ter informações parecidas, né? Variável 1, 2 e 3 aqui, informações parecidas, eu não tenho uma variável de agrupamento. E qual que é o problema disso quando você está trabalhando aqui? Por exemplo, eu tenho 3 grupos aqui, né? Eu vou fazer, por exemplo, uma nova. Tá? Então, minha variável dependente aqui é essa aqui, e minha variável de agrupamento é essa aqui. Então, ele vai me trazer essa informação aqui. Da forma que a gente está apresentando nesse dado aqui, que é a forma correta, se você for tentar fazer o teste de ANOVA, que é quando eu comparo mais de 2 grupos, como é que você vai fazer aqui? Tá vendo? Não tem como. Porque a sua variável de agrupamento, ela não existe. Tá? Entenderam? Por isso que a gente precisa saber exatamente como organizar o banco de dados, pensando nas análises que a gente vai fazer. Tá? Certinho? Então eu vou tirar isso aqui de cena. Deixa eu não salvar aqui, ficar com isso aqui. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas. Tá? Então eu vou colocar aqui um pós-teste, não preocupa com isso agora. Vou apresentar um pós-teste aqui, está aqui. Tá? E eu vou ver se eu acho aqui um gráfico, ou eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu aqui um gráfico. Vamos ver. Deixa eu ver se ele trouxe esse gráfico para mim. Tá aqui. Então eu tenho um gráfico aqui só para a gente ver uma coisa.
Vamos supor, a gente vai voltar aqui na planilha e vamos supor que o medicamento 4 e 5 chegou depois. Você tinha comprado o medicamento 1 e 2, 3 e o 4 e 5 chegou depois. E esse medicamento 4 e 5, você fez os experimentos com ele num segundo momento, tá? Então, eu vou colocar valores aleatórios aqui desses experimentos, né, do medicamento 4, medicamento 5, vou até colocar valores um pouco mais altos, tá? Tá aqui. E aí o interessante é que você pode ir alimentando essa planilha. Uma vez que você alimenta essa planilha e salva ela, você tem que salvar ela aqui, ó. Quando a gente vai lá no JASP, observa uma coisa, a gente vai lá nos dados e aqui a gente já tem automaticamente os valores do medicamento 4 e 5 que você comprou depois desse medicamento. Estou dando um exemplo. Se fosse uma coleta de dados, você começou uma coleta de dados ali e você atingiu ali 50 unidades de análise, tá? E aí você quer dar uma olhada nesses dados, como é que está a média desses seus dados, como é que está a mediana, como é que estão os gráficos, se tem alguma relação estatística entre meus grupos. E aí, à medida que você vai alimentando aquela planilha e você vai jogando no JASP, o que que acontece? Todas essas análises que estão aqui já, elas vão sendo atualizadas automaticamente. Então, por exemplo, você lembra que aqui eu tinha só três medicamentos, agora eu tenho o 4 e o 5. Ele já está trazendo a mediana, já está trazendo a média aqui, ó, de todos eles. Os gráficos aqui já alteraram automaticamente. Quando você vai lá na segunda análise, que é a nova, observa que ele já está me mostrando um valor estatístico aqui dessa nossa análise. E aqui na análise de pós-hoc, ele já está me trazendo aqui a comparação entre o grupo 1 e 2 do medicamento, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5, 3 e 4, 3 e 5, por aí vai. Tá? Então é interessante que você vai construindo seu banco de dados e vai observando o comportamento das análises que você pode deixar aqui. Tá? Então, por exemplo, aqui eu posso fazer outros tipos de análises e ir encaixando essas análises aqui, uma série de análises, que eu não vou entrar no mérito agora, porque a gente vai falar sobre isso. E aí isso vai sendo construído, tá bom? Bom, agora vamos lá para o Prisma, para a gente dar uma olhadinha no gráfico aqui desse exercício. Bom, eu estou aqui no Prisma, né? Eu vou entrar aqui com os meus dados. Aqui, vou entrar. Entrei aqui, ele já me trouxe uma planilha, um exemplo de planilha já montada aqui. Eu vou substituir aqui, comprar medicamento 1, medicamento 2, medicamento 3, tá? E aí, vou dar um aqui, vou pegar aquelas informações aqui da minha planilha, trazer para cá, até o 3 aqui. Então aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 4. Beleza, eu vou levar para lá. Vou trazer ela para cá para ficar mais fácil. Então, 1, 2, 3, 4. Esses primeiros 4 aqui são daqui. Vou tirar esses números aqui. Os próximos 5 são da segunda coluna. Os próximos 4 são da terceira coluna. Pronto. A gente vê que no Prisma já tem uma outra forma de olhar para esses dados, né? Uma outra forma. O Prisma, o JASP, ele faz gráficos, mas não chega aos pés do Prisma. Então a gente vai colocar aqui, nós vamos criar um gráfico. Vamos ver aqui. Vou criar um gráfico desse tipo aqui. Okay? Então está aqui medicamento 1, 2 e 3. E observa assim, a gente tem que estar atento a isso, né? Eu vou limpando meu gráfico aqui. Vou aproximar um pouquinho para a gente poder trabalhar mais confortável. Tá? E o que me chama a atenção aqui já é essa linha grande aqui, medicamento inclinado. Tá feio isso aqui. Então, o que eu vou fazer?
eu vou mudar o nome aqui do medicamento, vou chamar aqui de 1, certo? 2 e 3. Dou um OK. Eu já dei uma limpada aqui e aqui embaixo eu posso escrever tipo de medicamento. Olha só a diferença que deu, tá? O fato de colorir as colunas, sabe? Eu sei que esse aqui é o medicamento 1, eu sei que esse é o medicamento 2, eu sei que esse é o medicamento 3. Eu não preciso ficar colorindo coluna, ok? Então vamos trabalhar um pouquinho esses gráficos aqui, né? Aqui eu tenho o meu desvio, que é a média e o desvio do grupo 3, do grupo 2 e do grupo 1. Vou trabalhar um pouquinho nesse eixo, esse eixo aqui é minha variável de análise, está aqui já escrito, variável de análise. Vou trabalhar um pouquinho nesses eixos aqui, deixar esse eixo um pouquinho mais discreto, meio ponto, ok, está aqui. Vou trabalhar um pouco nessa borda, essa borda ela está bem grossa, então vou fazer isso aqui para todo mundo, trazer essa borda aqui com um ponto, certo? Tá aí, medicamento 1, 2 e 3, eu posso aproximar mais essas barras, se eu quiser, tá? Deixar elas um pouquinho mais juntas. E aí, ajustando esse espaço aqui, você vem aqui, Graph Settings, o espaço entre colunas, porcentagem, por exemplo, 10%, antes da primeira coluna, 10%, dá um OK. Observe que elas ficam mais juntinhas, né? Quando você está precisando justamente deixar isso aqui mais próximo, para você encurtar um pouco a figura, quando você tem muitas figuras, muitos gráficos para uma figura só, você pode fazer isso. E tem um rabichinho aqui, ó. Você pode tirar esse rabichinho aqui, né? Ele não precisa dele aqui, que seria justamente esses 50% aqui, ó. A gente pode colocar aqui 10%, por exemplo, tá? Tá aí, é uma forma de ajustar isso aí. Agora, se você não quer nenhum tipo de identificação aqui embaixo desse gráfico, o que você pode fazer? Você pode colocar uma legenda, tá? Aí, no caso ali, eu não selecionei todo mundo, deixa eu voltar lá. A gente vem aqui, selecionar todos os dados, coloca a legenda, mas não faz sentido, né, para isso aqui agora fazer legenda, tá? E em relação agora à apresentação, por exemplo, da análise estatística, a gente pode usar essa ferramenta aqui e mostrar que, por exemplo, esses dois aqui foi estatisticamente diferente, tá? Eu particularmente, eu gosto de ter um pouco mais de trabalho, então eu gosto de trazer uma linha mais para cá, né? Deixa eu pegar ela aqui, trago essa linha para cá, e aí eu vou aproximar aqui o zoom, vou trabalhar isso aqui, deixa eu trabalhar isso aqui, vou trabalhar essa linha, tá aqui, para justamente isso aqui ficar bem ajustado, tá? Fazer aqui isso, bom, trazer isso para cá, vai ficar bem ajustado aqui, certo? E saber que eu estou mostrando justamente essa parte aqui, ou para ficar melhor. Eu sei, não pode matar não. Aqui, ó. Pronto, eu estou comparando exatamente a coluna 1 com a coluna 2, tá? E aí eu posso colocar aqui com a caixa de texto, se eu quiser, meu asterisco,
Aqui. Trazer para mais próximo aí do... Ou uma coisa que eu gosto, o valor de P. E para mim colocar o valor de P, então eu fiz aqui uma comparação múltipla. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Certo? E eu quero comparar, colocar o valor de P entre o grupo 1 e 2, que é justamente esse valor de P aqui, de 0,26. Tá? Vou aumentar aqui um pouquinho para vocês verem. 0,26. Eu posso dar copiar aqui e colar lá, ok? Mas tem uma forma mais interessante e eu vou te mostrar por que essa forma é mais interessante. Então aqui, deixa eu ver aqui no meu gráfico, eu vou, botão direito do mouse, inserir uma informação ou análise constante. Eu quero uma análise do ANOVA que eu fiz, tá? Eu quero uma análise da comparação múltipla, dos valores ajustados de P entre o grupo 1 e 2, tá? Vou fazer isso. Então ele me trouxe esse valor aqui. E aí eu vou ajustar esse valor com um tamanho um pouquinho menor, tá? Para caber aqui. Vou trazer isso aqui para cá. Isso aqui virou um texto. Vou trazer isso aqui para cá. Vou colocar a letra P, né? P igual. P igual. Esse meu P também ele tem um tamanhozinho um pouco menor. Ok? Aqui. Então vou juntar esses dois. Certo? E daí P igual a 0,26. Por que fazer desse jeito? Presta atenção. Vamos supor que você, na sua planilha, você adicionou mais dados aqui no grupo 1. Tá? Vamos supor que você esqueceu de anotar, ou faltou essa anotação, ou faltou esse estudo. Então você colocou aqui mais valores aqui no grupo 1. Obviamente, se eu estou alterando aqui, todas as análises que vão alterar, inclusive esse P aqui, ó, você lembra que era de 0,26, ele virou 0,20. Fazendo dessa forma, lá no gráfico, automaticamente ele vai alterar. Então, fazendo dessa forma, esse número que está associado no seu gráfico, quando você estiver trabalhando com os dados, ele fica diretamente relacionado com a minha planilha de análise aqui. Tá? Essa aí é uma dica disso aí. E vocês estão observando que esse gráfico está feio, né? Essa questão dos pontos aqui. Então, eu posso vir aqui e mudar o tipo de gráfico. Tá? Esse gráfico aqui já não estou achando ele tão interessante. Então eu vou colocar um gráfico de coluna mesmo, um gráfico clássico de coluna, tá? E aí isso aqui eu vou ajustar isso aqui, subir todo mundo aqui para cima e fazer esse ajuste aqui, tá? Deixa eu pegar todo mundo aqui, subir todo mundo. Aí, depois a gente corrige isso aqui. Acho que nem precisa mais desse traço. Já está bem melhor assim. Então, a gente traz todo mundo para cá. Certo? Aí depois a gente ajusta melhor isso aqui. Enfim, é isso. Ok? Questão de cor. Eu acho que a cor preta, ela traz um pouco mais de visibilidade, né, para o seu gráfico. Olha só a diferença do preto para o branco, é muito melhor. O preto destaca mais, né? Afinal de contas, a coluna ela é justamente o que está representando o seu dado, a altura dessa coluna. Então, tá? Nada de ficar colorindo de azul, rosa, vermelho, a não ser que você queira realmente representar. Então, olha só a diferença. Ok? E aí, a gente agora pode trabalhar, vamos trabalhar no layout de duas figuras. A primeira figura vai ser essa, ok? A segunda figura vai ser essa, certo? A gente vai, tipo de medicamento aqui,
E aí a gente vai ter que equacionar aí o tamanho da figura, porque uma está desproporcional à outra, questão de tamanho. Então você pode trabalhar aí esse tamanho. O ideal é que você tenha aqui, ó, se você puxar a régua aqui, ó, o ideal é que essas figuras elas estejam no mesmo tamanho aqui, sabe? Então é ideal você trabalhar com isso. Deixa eu ver se eu tenho aqui a grade, o grid, aqui, ó. Tá vendo? É interessante você trabalhar com o grid, porque você trabalha mais ou menos próximo ao local aqui. Você tem uma noção se essas duas figuras estão do mesmo tamanho, a mesma proporção, tá? Pode aumentar um pouquinho, aumentou demais, e ir trabalhando dessa forma, né? A gente traz aqui para baixo um pouco, e aí a gente trabalha com as letras, né? Letra A, pega isso aqui, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, letra B, né? Vê que eu estou alinhando aqui com o meu número 25. Eu estou alinhando essa letra aqui com o meu número 25, ó. Certo? Então, letra B. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vou alinhar aqui a letra A lá. Tá aqui, tá? Posso aproximar mais um pouco, não ficar tão longe do gráfico. Aqui. Tá? Certo? A e B. Posso descer um pouquinho mais esse medicamento. Não sei exatamente o que aconteceu aqui. Pronto, aqui. Tá? Tá aqui, vou descer um pouquinho esse medicamento. Eu tô achando que tá muito longe um do outro. Vou aproximar eles mais um pouco. E vou descer um pouquinho mais aqui para dentro do gráfico. E automaticamente lá no layout eu tenho o mesmo movimento. Eu não preciso fazer isso no layout, tá vendo? Estou achando que isso aqui está muito discreto, esse valor de P. Eu vou trazer ele aqui, deixar ele negrito. Deixar esse cara aqui também negrito. E aí eu olho lá no layout, você vê que agora ele está aparecendo mais. Eu podia fazer a mesma coisa aqui, colocar o valor de P nesse gráfico aqui, para ficar padronizado. Tá? Então é interessante, às vezes, você colocar o valor de P para você mostrar, para você dar mais ênfase à sua análise estatística. Tá? E esses gráficos ainda estão desalinhados, né? Um pouquinho aqui. Aí. Eu posso diminuir mais ele um pouco. Tá aí. Ok. Vou tirar o grid aqui. Certo? Quero deixar essa linha aqui um pouco mais fina. Essa aqui está bem mais fina do que essa. Vamos ver se é possível. Se eu deixar ela para um quarto, vamos ver se ela fica mais parecida com a outra. Vamos lá ver no layout. Olha só, agora os dois gráficos estão mais parecidos, mais uniformes. Vou trazer mais um pouquinho isso aqui. Deixa eu ver com a minha linha imaginária. Tá? Estão bem próximos aqui, posso subir um pouquinho. Isso faz uma diferença, turma. Isso aqui parece ser frescuragem, mas na composição da figura, quando você olha a figura, você percebe a figura uniforme, tá? Então, é importante você deixar tudo muito bem alinhado, muito bem esquadrinhado, porque isso mostra cuidado com o dado, sabe? Isso mostra cuidado com o dado.
Ainda posso subir um pouquinho essa figura aqui. Né? Certo? Então eu tenho os meus valores em negrito, destacado, o que é a minha variável agrupamento, destacado, né? Variável análise, e é isso. Agora, para trabalhar isso aqui, vou salvar ela como TIFF, um exemplo. Vou salvar como PNG, vou salvar ali na área de no downloads. Deixa eu ver aqui. Salvar aqui como download. Vamos ver como é que essa figura ficou. Olha, veio com uma sombra aqui atrás. Vou salvar como um PDF. O PDF já ficou uma figura clara, sem distorção. Tá vendo? Certinho? É isso, turma. Toma cuidado com os seus dados, trata a representação deles com muito carinho, tá? Um abraço, até mais.